Sabe quando acontece alguma coisa e a gente já pensa, nossa, que sorte ou que azar? Pois é. E se o significado de um evento não for tão fixo assim? Nessa análise, a gente vai mergulhar em como uma simples mudança de perspectiva, e até do jeito de falar, pode literalmente transformar nossa realidade. A verdade é que o significado não está no fato em si, mas na moldura que a gente coloca em volta dele. Bom, vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai começar com uma parábola antiga sobre a sorte, passar pelo conceito de ressignificação, mostrar como a nossa voz é a chave secreta para ativar novos significados e, por fim, chegar no poder que existe em escolher a própria perspectiva. Para começar, vamos voltar no tempo com uma antiga história taoísta. Ela é simplesmente perfeita para mostrar como o significado de qualquer coisa que acontece depende totalmente da moldura que a gente decide usar. Imagina a cena. Um acontecimento que à primeira vista parece uma perda e tanto. Para todo mundo ali do vilarejo, não tinha dúvida. O fazendeiro, que já não tinha muito, estava numa situação pior ainda. A moldura era de puro desastre. Só que aí, o fazendeiro solta essa resposta. Simples, mas nossa, muito profunda. Com uma única palavra, ele se recusa a aceitar aquela moldura de azar que os vizinhos estavam oferecendo. Ele deixa o significado em aberto. E então, olha a virada. O que parecia ser um desastre, de repente parece uma bênção. É o mesmo cavalo, a mesma situação inicial, mas agora com um significado totalmente oposto. A moldura mudou de azar para sorte. E de novo, a mesma resposta do fazendeiro. Ele sabe, lá no fundo, que o significado ainda não está fechado. Ele não se agarra nessa nova moldura de boa sorte do mesmo jeito que não se agarrou na de má sorte. E aqui a história fecha de um jeito brilhante. Um evento de azar, a perna quebrada, virou um evento de sorte, que salvou a vida do filho. A perspectiva do fazendeiro estava certa o tempo todo. O sentido de um fato depende inteiramente do contexto maior. Isso que o fazendeiro estava fazendo, quase que por instinto, é uma forma do que hoje a gente chama de ressignificação. E é uma ferramenta poderosíssima para mudar o jeito como a gente percebe e reage ao mundo. Então, o ponto central é esse, como está definido no livro de Bandler e Grinder. Ressignificar não muda os fatos, de jeito nenhum, mas muda a interpretação que a gente dá para eles. E quando se muda a moldura, o quadro inteiro ganha outra cor. Vamos deixar isso bem claro. O conteúdo, a perna quebrada, é o mesmo. É um fato, ponto. Mas o contexto, a moldura em volta desse fato, e isso muda tudo. Em tempos de paz, é uma lesão. Em tempos de guerra, é uma salvação. O poder não está no conteúdo, mas sim no contexto. Certo. Agora vamos sair um pouco da teoria e ver isso na prática. E com um exemplo clínico fascinante, tirado direto da fonte que a gente está analisando hoje. Esse exemplo vem do livro Ressignificando, que é um registro das técnicas super inovadoras desses dois pioneiros da programação neurolinguística. O problema era o seguinte: para essa mulher, o tapete limpo era tudo. Motivo de orgulho, mas também de um estresse gigantesco. A moldura dela era: tapete limpo significa que eu sou uma boa dona de casa, que eu tenho controle. Só que isso tinha um custo altíssimo para ela e para a família. E é aqui que a mágica acontece. A intervenção do terapeuta é genial. Ele não discute sobre a limpeza. Em vez disso, ele oferece uma nova moldura, uma ressignificação. Ele pega o símbolo de sucesso dela, o tapete limpo, e transforma num símbolo de solidão. De repente, o tapete limpo não significa mais controle, significa isolamento. O significado virou de ponta cabeça. Mas calma, tem uma camada ainda mais profunda. Não são só as palavras que importam. O jeito como uma ressignificação é entregue, o tom de voz, a ênfase, a cadência, é o que muitas vezes faz tudo funcionar. É o segredo para ativar um novo significado lá no inconsciente. Olhem só para essa frase. Lendo assim, parece uma simples declaração, né? Uma informação. Mas o significado pode mudar da água para o vinho, dependendo de como ela é dita. Pensem um pouco. Como essa frase soa na cabeça? É um aviso? Uma ameaça? Uma regra da casa? O significado fica meio no ar, não fica? Agora vamos ver o poder da ênfase. Se a frase for dita com força em ocasiões, haverá ocasiões em que o jantar não será servido. A ideia que fica é que isso vai ser uma exceção, não a regra. O significado é de um aviso pontual. Mas e se a ênfase mudar para servido? Haverá ocasiões em que o jantar não será servido. Opa, mudou completamente. Agora soa quase como uma ameaça, uma punição.
As palavras são as mesmas, mas a tonalidade, a música da frase destrava um significado totalmente diferente, agindo direto no inconsciente. É assim que uma ressignificação, dita do jeito certo, ganha vida. E com isso a gente chega na nossa conclusão. A lição central aqui, desde o fazendeiro taoísta até as técnicas de terapia, é que existe um poder imenso na escolha dos significados. Ninguém é vítima passiva dos acontecimentos. Então, para a gente amarrar tudo que foi visto hoje, primeiro, o significado é flexível. Segundo, a chave para mudar a experiência é mudar a moldura. E terceiro, talvez o mais importante, a nossa voz é a ferramenta secreta que dá força para essa mudança, porque ela conversa direto com as partes mais profundas da mente. Isso tudo leva a gente a uma pergunta final. Se um fazendeiro pode enxergar sorte no azar e um tapete limpo pode significar solidão, quais são as molduras na vida de cada um que poderiam ser trocadas? Qual significado, se fosse alterado, poderia mudar absolutamente tudo? A escolha, no fim das contas, é de cada um.